apesar de eu ter começado assim tão solene, vou dar uma grande notícia para vocês. Eu vou falar pouco. Mesmo porque a voz não está ajudando muito, não. No dia de hoje, eu recordei com muita saudade, emoção, o que aconteceu 60 anos atrás, numa manhã do dia 2 de dezembro de 1956. Na Catedral da Arquidiocese de Mariana. Naquele tempo, o bispo não fazia ordenação de padre nas suas paróquias, não. Era sempre na catedral. Nós éramos 4. Eu vou pronunciar o nome deles. Dos 4, um depois tomou outros rumos. Ele está vivo ainda, mora na cidade de Poços de Caldas. Chama-se José Carlos Bruse. Outro já faleceu há uns 3 anos atrás. Chamava-se Padre Gustavo Guerra Lage. O terceiro ainda está vivo, mora na cidade de Viçosa. Cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho. E o quarto está aqui. Hoje eu consegui, de manhã, telefonar para os outros 3. Encontrei os 2 padres, mas o que mudou para Poços de Caldas não consegui encontrar, não. Além de nós 4, havia mais 9 de outras dioceses. Desses 9, 2 também debandaram. Sobraram 7. Destes 7, 6 já morreram. E só tem 2 que estão vivos. Um em São João del Rei, Padre Valdir Mancini, com 88 anos de idade. É o patriarca da turma que está vivo. O outro mora em Leopoldina, Monsenhor Antônio Chamel, conhecido como Monsenhor Chamel. Então somos 4 que estamos vivos, dos 13, que são padres. Eu me lembro de tudo que aconteceu. A gente saiu em procissão do seminário, e o seminário fica quase 1 quilômetro distante da catedral. A gente emocionado, andando naquele clima frio de Mariana, e fomos para a catedral, e lá veio a solenidade que foi dirigida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Mariana, que nos ordenou, D. Daniel Tavares Baeta Neves. Depois ele foi bispo de Januária e depois ele foi bispo de 7 Lagoas. Em 1980, quando o Papa veio visitar o Brasil, ia celebrar uma missa em Fortaleza, esse bispo que me ordenou, junto com o arcebispo da Arquidiocese de Mariana, Dom Oscar de Oliveira, estavam no aeroporto de Brasília para pegar o avião que ia para Fortaleza. E os 2 conversando lá, em pé,
esperando a chamada do avião, o bispo me ordenou, caiu para trás, não sei se foi por causa da cabeça que bateu no chão, ou se foi porque o coração parou, morreu na hora. E os dois, em vez de ir ver o Papa, tiveram que voltar para o sepultamento do Dom Daniel. Eu me lembro dele agradecendo o fato de ele ter me ordenado sacerdote. Todo padre deve, alguns aqui prestem atenção, alguns padres que estão aqui prestem atenção. Muitos padres não puderam vir hoje, porque hoje é a primeira sexta-feira. Deixaram para ir lá no santuário de Nossa Senhora da Conceição no dia 8. Mas os padres que estão aqui, que fui eu que ordenei, lembre do que eu vou falando, vocês são obrigados a rezar por mim até morrer. Assim como eu rezo para o bispo que me ordenou. Do dia da minha ordenação, que foi tudo muito bonito, estava ouvindo aqui o coral cantando, vocês precisaram de ver que corais bonitos havia lá em Mariana. A gente fica com saudade escutando daqui. Tudo muito solene, tudo muito bonito, a gente muito emocionado. Terminou a cerimônia, vamos para o almoço. Depois do almoço, houve um momento lá em que eu fiquei sozinho com meu pai e minha mãe. E meu pai me disse assim: meu filho, nós pouco podemos ajudar você a ser padre, porque somos pobres, lutamos com dificuldade, às vezes a gente ficava até pesaroso de não poder ajudar. Mas tem uma coisa, agora que você conseguiu, que é padre, não fica pensando que eu vou explorar você, não. Você está entregue, você não é nosso mais não. Você é de Deus e do povo. Eu escutei aquilo que a gente não esquece nunca, né? Fiquei impressionado. E assim ele fez. Tinha muito carinho com a gente, nunca deixava a gente sem uma comunicação, mas nunca pediu nada de extraordinário que eu fizesse para ele. Depois que meu pai falou, a minha mãe tomou a palavra e disse assim: meu filho, vou contar para você um segredo que nem seu pai sabe. Desde que eu fiquei sabendo que estava esperando você, comecei a oferecer a comunhão da primeira sexta-feira até hoje, pedindo a Deus a graça de que você fosse padre. Hoje, Deus me atendeu, eu alcancei a graça. Agora, não preciso mais de comungar na sua intenção. Você se arranje para ir para o céu. Assim falou minha mãe, que era uma criatura santa. Hoje, estou recordando isto com alegria no coração. Eu devo muito da minha vocação sacerdotal ao exemplo de meu pai, que me levava puxado pela mão para ir assistir a missa todo domingo. E à noite reunia a gente para rezar o terço toda a noite. Se eu sou padre, devo isto ao exemplo de minha mãe, piedosa, temente a Deus, modelo de mãe e de esposa, sobretudo modelo de cristã. A eles eu devo muito da minha vocação. Depois, eu vou resumir para não ficar incumpridando, fiquei lembrando o que me aconteceu nesses 60 anos. Muita coisa boa, muita coisa bonita, mas também muito sofrimento. Quando eu fui ordenado bispo,
eu já tinha quase 25 anos de padre, já tinha sofrido bastante. Eu só não imaginava que ia viver depois disto mais de 25 anos, porque já faz 35 anos que eu sou bispo, e quando eu ordenei bispo não tinha nem 25 anos de padre. Quer dizer que eu já tenho 10 anos a mais só de bispo. E agora 60 anos de padre, agradecendo a Deus. Fico lembrando, a gente sem querer, em vez de lembrar as coisas boas, acaba lembrando as que fizeram a gente sofrer. Eu costumo dizer e vou repetir, a minha vida de padre era uma cruz que durou quase 25 anos, mas a minha vida de bispo já faz 35 anos, é um cruzeiro, pesa muito. Vocês nem podem imaginar o que passa com a vida de um bispo, muito sofrimento, mas a gente vai agradecer a Deus de ter aguentado e, sobretudo, agradecer a Deus tanta coisa boa que aconteceu. Para vocês refletirem comigo, vou fazer algumas perguntas. Nesses 60 anos, quantas missas vocês acham que eu celebrei? Quase 50 mil. Quantas comunhões vocês acham que eu distribuí? A maior parte do meu tempo de padre, não havia ministro da Eucaristia, não, era a gente que tinha que dar comunhão para todo mundo. Eu faço um cálculo que uma média de 50 pessoas por missa, missas com pouca gente, missas de domingo, ou menos 50 pessoas por missa recebiam a comunhão. 50 mil missas, fazem aí o cálculo. Uma coisa que pesa muito para o padre, quando o padre é novo, ele fica até meio curioso, mas depois, com o passar do tempo, o negócio pesa. Sabe o que é? Atender confissão. Quanta coisa que esses ouvidos ouviram nas confissões. Alguma vez ou outra acontecia alguma coisa agradável, como acontece até hoje. Aparecem umas velhinhas sorridentes pedindo confissão, a gente atende, faz quanto tempo está essa confissão? Não tem muito tempo não, tem mais ou menos um mês. Quais são os seus pecados? Não, eu não tenho pecado, eu vim cá só para ver o Senhor de perto. Outras exageram um pouco. Eu vim aqui, se o senhor concordar, vim para dar no senhor um abraço. Ainda bem que é velha, né? Mas hoje eu vou falar baixinho, que eu não sei explicar por quê, ou porque o povo não quer, ou porque os padres não querem. Quase ninguém confessa hoje. Parece que hoje não há mais pecador, não. Ninguém tem pecado mais, não. Conversando com um padre há pouco tempo, eu perguntei para ele assim, meio de propósito: o senhor atende confissão todo dia? Não. Toda semana? Não. Todo mês? Não. Não atende confissão, não. Só se pegar no braço e falar: joelho, senta aí que eu quero confessar. Não tem horário, não tem lugar, e o povo fica fazendo, sabe o quê? Procurando outros padres, outras paróquias. Tem padre que é zeloso para atender confissão, não tem tempo, porque todo mundo vai lá, a gente de longe vem confessar com ele. Tão raro está sendo confissão hoje. Mas no meu tempo de padre, basta dizer que na semana da primeira sexta-feira,
eu começava a atender na segunda-feira, a tarde inteira, terça-feira, quarta-feira, na quinta-feira tinha que ser a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira. E de madrugada que tinha missa, não tinha missa à noite não. Aí o povo comungava, aliviava um pouco. Depois do concílio, as coisas foram facilitando, passamos a ter missa de manhã. Então a gente celebrava de manhã e celebrava à noite também. Passamos a ter missa à noite. Eu notei que o povo, por causa que veio a permissão do concílio, eu marquei para o povo da roça, na primeira sexta-feira, uma missa às 2h da tarde. Ficava atendendo confissão a semana inteira, a quinta-feira, primeira sexta-feira também, até a missa das 2, com as filhas para atender. Um dia eu desconfiei, perguntei, na hora da missa das 2, vocês estão com a carinha tão boa, vocês já almoçaram? Uns olharam para os outros, todo mundo ficava sem gás, todo mundo tinha almoçado, só o padre que estava em jejum. Aí eu falei para eles, é assim? No mês que vem, eu vou ficar atendendo confissão até meio-dia. Meio-dia eu vou sair, vou almoçar, e só atendo confissão a 1h antes da missa. Se vocês quiserem confessar, bem mais cedo. O povo estava me passando para trás. Quantas crismas que eu já fiz depois de bispo. Perdi a conta. Quantos doentes que eu tive que ir atender. Naquele tempo que não tinha carro. Não tinha, quando a gente arranjava um carro, um jipe, não tinha estrada, então tinha que ir a cavalo. Muitas noites eu saía para atender um doente a cavalo, quando eu chegava ali pela 1, 2 horas da manhã, já tinha outro me chamando. Eu tive que trocar de cavalo, porque o outro não aguentava mais, para ir lá atender o doente. Eu não tinha cavalo para ficar no meu lugar. Tinha que ir atender os doentes. E ia com toda alegria. Eu me lembro de um caso, de madrugada, eu cheguei lá na casa para atender o doente, os familiares dele me disseram, seu padre, você não repara não, porque desde anteontem que ele não fala mais. Então o senhor dá uma bênção, se for possível, o senhor dá unção para ele, mas não repara não, que ele não está falando mais. Quando eu cheguei na porta do quarto, que ele lá da cama me viu, gritou assim, ô Padre José, eu estava só esperando o senhor. E os familiares regalaram os olhos, ele falou, confessou direitinho, dei para ele a comunhão, dei para ele a unção, tomei um cafezinho, montei a cavalo. Eu tinha andado uns 100, 200 metros, quando veio um cavaleiro correndo atrás. Padre José, eles mandaram pedir o senhor voltar lá e rezar para ele, porque ele acabou de morrer. Só estava esperando o padre para morrer em paz, ganhando a graça de poder falar, para contar os seus pecados e pedir o perdão. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, se eu fosse contar tudo que me aconteceu na vida de padre, vou parar por aqui, contando só mais um caso acontecido comigo. Lá na minha paróquia havia um casal de noivos, que todo mundo adivinhava, um exemplo de noivos. Um dia a noiva chegou perto de mim e falou, Padre José, eu queria pedir ao senhor um favor. O que é? Eu descobri que o meu noivo não é filho do pai com que ele mora, não. Não é pai dele, não. O pai dele verdadeiro é fulano de tal, que por sinal era irmão de um padre. Então,
O noivo dela tinha um tio que era padre. Imagina. E o pai verdadeiro dele, ele não sabia quem era, não. Eu queria que o senhor conversasse com ele e contasse para ele que se eu casar e ele descobrir depois, ficar sabendo que eu sabia, vai dar uma encrenca. O senhor me faz esse favor? Eu vou pensar. Passados uns dias ela voltou, insistiu. Eu estou pensando, minha filha. Passados mais uns dias ela voltou chorando. Se o senhor não falar com ele, eu vou desmanchar o noivado, não caso com ele. Eu falei, meu Deus, isso não é minha obrigação, não. Pensei, também não custa nada falar. Chamei o moço, ele sentado lá, escutou caladinho eu contar a história toda, ameaçou até de chorar, não falou nada, foi embora. Um ano depois, quer dizer, um mês depois dessa cena, eu fiquei sabendo que eles desmancharam o noivado. Um ano depois, esse moço me procurou, eu preciso falar com o senhor. Fui atender, no mesmo lugar onde eu tinha conversado com ele, ele disse assim, Padre José, o senhor lembra aquele dia que o senhor me chamou aqui? Lembro. O senhor sabe o que aconteceu? Eu fiquei com tanta raiva que resolvi matar o senhor, matar a minha noiva e dar um tiro no ouvido. E eu escutei, por que você não fez? Escuta, comprei um revólver, eu não sabia atirar, treinei para atirar. Depois de um mês de treinamento, uma noite eu vim aqui procurar o senhor para fazer o que eu tinha planejado. Podia ser às 11, 11h30 da noite. A sua casa estava fechada, eu bati, ninguém atendeu. Eu chamei o vizinho que estava acordado, perguntei para ele se dava notícia de mim. Ele falou assim, ele saiu aí à noite a cavalo para atender um doente longe, ele vai demorar a voltar. Eu tinha saído para atender um doente a cavalo. Aí ele me disse assim, eu fui para casa, um mês depois de tornar a treinar e criar coragem, eu voltei, mesmo horário. Encontrei sua casa fechada, encontrei o vizinho no mesmo lugar, fiz a mesma pergunta e o seu vizinho me respondeu. Ele saiu à tardinha para atender um doente muito longe, saiu a cavalo, não sei que hora que ele vai voltar não. Eu já fiquei meio pensativo, mas 3 meses depois, tornei a treinar, tornei a voltar, casa fechada, o vizinho disse que eu saiu a cavalo para atender doentes. Aí eu pensei comigo, eu tenho que parar de fazer isso, senão os doentes começam tudo a morrer, porque ele é protegido de Deus. Quando eu quiser vir, ele vai atender doente, ele não vai morrer nunca. Depois disso, pai, eu vendi o revólver. Se o senhor quiser conhecer o revólver, eu vendi para fulano, o revólver é tal, arrependi de tudo isso que eu planejei. Eu gosto muito da minha noiva, fiz as pazes com ela, eu estou querendo casar, mas não tem jeito de casar se eu não contasse isso tudo, senhor, o senhor me perdoar. E bateu de joelho, o senhor me perdoa? Na hora eu pensei assim, Deus me protege mesmo, por causa de eu estar cumprindo o meu dever de padre. E até hoje, nestes 60 anos, tanta coisa me aconteceu, que poderia ter morrido de acidente, de perseguição, de ódio, disso e daquilo, e Deus sempre protegendo, me protege até hoje. Eu vou terminar contando uma historinha rápida. Dizem que quando os padres fazem 60 anos, está preparado para morrer. Morre mesmo, é claro que morre, tem que morrer, mas morre logo. E eu estava pensando nisso, mas ultimamente eu mudei de ideia. Lá perto de mim mora um padre que fez 72 anos de padre, está vivo. Um dia desse teve um acidente com ele, ele quebrou a perna na coxa, foi levado correndo para Belo Horizonte, pensaram que eles nem iam operar o homem, por causa da idade dele, 94, 95 anos. Pois fizeram a cirurgia nele,
dizem que ele já vai voltar para casa. Tem um provérbio que diz assim: quem é ruim não morre. E eu sou ruim, viu? Mas esse padre que mora em Pitangui e se chama Cônego Antônio Pontelo, é um santo, tem fama de santo. E já vai fazer 73 anos de padre, imagina. Então, eu sei que agora eu poderia dizer o que eu lembrei que poderia dizer quando ordenei o padre Moacir, Dom Moacir. Eu falei lá no dia: agora, Senhor, podeis levar o vosso servo em paz, porque eu vi a alegria da minha vida, como falava Simeão, né? Mas eu falei baixinho sem querer lá em Itapecerica, quando eu falei essa frase. Mas se o Senhor me der mais uns anos de vida, eu não acho ruim, não. Hoje eu vou rezar essa oração para terminar. Agora, que nem o Simeão. Agora, Senhor, depois de 60 anos de padre, se o Senhor quiser me levar, eu estou preparado. Mas se o Senhor me der mais uns aninhos de vida, eu não acho ruim, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.